A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo. Hoje nós vamos ler Salmo de número 57, verso 1 que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das suas asas me abrigo, e até que passem as calamidades. Davi aqui ele está sobre forte opressão. Davi aqui ele está sobre uma contínua opressão. E aí o título desse salmo, ele fala assim: não destruas. Hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Saul aqui, ele indo para a caverna de Adulão, ele sabendo que eles estavam fugindo de Saul. Davi aqui, ele faz esse hino. E esse hino, ele tem vários elementos que falam ao nosso coração sobre angústia, sobre situações adversas muito graves, a qual a gente não consegue suportar. E ele coloca isso tudo em um hino, um único hino. Aqui nessa época, Davi já era ungido rei, mas ele não havia assumido o trono. Samuel já havia ungido ele como rei, mas o trono ele ainda não havia conquistado. Quando ele fala aqui no verso 1, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Ele fala aqui que Deus era o único refúgio dele em todos os perigos de sua vida. A imagem de Deus como uma ave mãe que protege os seus filhotes, transmite a compaixão de Deus pelo seu povo. E aqui ele fala isso: à sombra das tuas asas eu me abrigo. Só que no final ele rende graças ao Senhor. No verso 9 ele fala: olha, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi aqui, ele aflito, ele pede socorro ao Senhor, porque sabe que o inimigo que vem é o maior poder de Israel, o mais alto escalão em Israel. Era o próprio rei e sua guarda real. E ali ele por fim, ele rende graças ao Senhor e fala: Senhor, Tu és aquele que domina sobre todas as coisas. Não importa o que o homem fala, o que o homem diga, Deus é quem dá a palavra final. E aqui no 58, a segunda melodia de Não Destruas, que é a do 57. Falai verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgai com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Aqui no 58, Davi ele pede justiça contra os ímpios, na verdade contra os juízes iníquos. Tanta sentença que é dada, que desfere contra uma pessoa inocente. E aí Davi está falando aqui: longe disso, no íntimo, engendrais iniquidade, ou seja, armam iniquidade, juízes iníquos. Muitas pessoas são julgadas por aí sem ter cometido crime. Alguns conseguem se livrar,
outros não, por conta de sentenças erradas, juízes iníquos. E Davi é que ele está falando sobre isso, que o Senhor venha ser o justo juiz, porque se depender da justiça dos homens, as coisas não andam bem. E ele fala aqui assim, alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Quando Deus, ele traz justiça, Davi aqui ele fala que há recompensa para o justo. Às vezes nós podemos pensar que a situação vai ficar do mesmo jeito. Às vezes nós pensamos que as coisas não vão andar porque aquele que falou sobre você, ele é maior do que tudo. Na tua concepção, você vê que aquele que falou é uma pessoa indestrutível. Mas aí nós podemos entender que Deus é maior do que todas as coisas. E há recompensa sim para o justo. Ainda que se ache fraco, há recompensa do Senhor. E ele, falando aqui indo para o 59, o título é Súplica em prol de libertação. Aí o título do hino é Não Destruas, segunda melodia. Aí fala que hino de Davi, quando Saul mandou que ele sitiasse a casa para o matar. Aqui nesse 59, ele vem falando assim, livra-me, ó Deus, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Davi aqui, ele pede um livramento de Deus e fala, olha, eu quero estar bem longe deles, do alcance deles. Não quero ser visto por eles em momento algum. E aqui ele pede um livramento. Nesse momento, quando sitiaram a casa de Davi, Mical, sua esposa, filha do rei que estava mandando matar Davi, ela pede para que ele fuja. E ele foge e ela arma uma situação para dizer que ele estava doente, para que ninguém venha pegar e matá-lo. E aí dá tempo dele fugir. Quando eles acham que aquilo ali é uma armação, vão lá para ver se Davi está doente mesmo. E quando eles vão ver se Davi estava lá, não era Davi que estava ali. E aí eles vão atrás de Davi, mas Davi já estava longe do alcance, como ele pede aqui no início do Salmo. E Deus deu livramento e ele realmente ficou longe do alcance daqueles que o perseguiam. Verso 10 diz, meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate, ó Senhor, escudo nosso. Então, meus irmãos, ele pede livramento, Deus deu, e mais uma vez Deus foi poderoso e grande na vida de Davi e o livrou de todo o mal. E no último verso ele fala, a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio. É o Deus da minha misericórdia. O Senhor, ele proveu ali e deu livramento. Muitas pessoas podem estar achando que Deus, tem momentos que Deus não vai me livrar disso. Mas tenha fé, ore com fé que o Senhor, ele dá livramento ainda no dia de hoje. E o Salmo 60, para a gente terminar, tem como subtítulo Oração em Tempos de Guerra. E o título do hino é Os Lírios do Testemunho, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens
Vale do Sal. E aqui ele começa assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Aqui, meus irmãos, Davi sai à batalha junto com seus soldados, e aqui eles encontram uma derrota. Não uma derrota na guerra total em si, porque o Salmo e a história, nos livros históricos, vem nos contar que Davi ele foi vitorioso nesse momento. Só que teve um momento aqui na batalha, na peleja, que eles saíram derrotados. E aí ele pergunta assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, restabelece-nos. E aí ele vem lamentando no Salmo aqui, falando acerca de que Deus não estava com eles. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sai, ó Deus, com nossos exércitos. E aqui, esse lamento por essa derrota, ele continua mais à frente, não só a derrota, ele conseguiu virar as coisas e conseguiu ser vitorioso, porque Deus estava com eles. E aí ele fala aqui, ó, ele vem falar aqui, ó: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ele aqui, ele já tem um alento e fala: olha, independente da derrota na batalha, em Deus nós faremos proeza, nós não desistiremos, e em Deus nós iremos alcançar coisas grandes. E aqui ele fala da vitória contra os edomitas. 12.000 homens no Vale do Sal. E Deus ali, ele ajuda-os, inclui eles como vitoriosos. Não sabemos o motivo pelo qual Deus, nesse momento, ele permitiu que eles fossem derrotados. Mas sabemos que em meio àquilo ali, Davi se humilhou, orou ao Senhor, e Deus, ele concedeu a vitória. Ainda que nós vamos despreparados para uma batalha, igual aconteceu aqui, no meio de tudo ali, naquele alvoroço, se dobrarmos o nosso joelho e falarmos com o Senhor, Ele vai lá e tira todo o mal e nós saímos vitoriosos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia de paz, em nome de Jesus.